Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Apresento um formato novo, mais simples que farei, hora ou outra, aqui neste segmento do canal chamado Melodium Corvidae. O guia para iniciantes tem como alvo não aquelas pessoas experientes com os artistas e bandas que estarei apresentando, mas sim aquelas que absolutamente não têm a menor ideia das características musicais dos envolvidos. No Melodium Corvidae, eu já fiz resenhas aprofundadas sobre álbuns e até mesmo apresentei material biográfico sobre alguns músicos clássicos. Quando faço algo dessa natureza, minha tendência é aprofundar, e eu não deixarei de fazer vídeos dessa natureza para o segmento. Mas, no guia para iniciantes, minha intenção é apenas apontar uma direção, indicar um caminho para conhecer o que bandas e músicos X ou Y têm a oferecer, suas principais características musicais. É como se eu estivesse apresentando a paleta de cores que eles usam para trabalhar, para os leigos conhecerem sonoramente qual é a direção deste trabalho. Uma coisa que é notória para mim é que as pessoas, desde os anos 90, não escutam mais álbuns musicais na íntegra. Elas selecionam uma faixa ou outra, deixam-se levar pelos hits dos artistas de seu interesse e não se aprofundam na obra das pessoas que elas dizem apreciar e gostar. E no caso de bandas consagradas, antigas, com 40 e 50 anos de carreira, os novatos tendem a ficar perdidos, sem saber onde começar, tendo dificuldade para descobrir se aquele tipo de sonoridade é realmente do seu interesse. Normalmente eles selecionam uma faixa, um recorte de um momento específico da carreira dessas bandas e quando não gostam, de cara já as descartam como um todo, perdendo possivelmente a chance de se surpreender com trabalhos anteriores ou posteriores que pudessem ser algo mais compatível com os seus gostos pessoais. Bandas longevas mudam constantemente, algo que a falta de pesquisa não permite que as pessoas que fazem isso, que as rechaçam por causa de poucas músicas, descubram isso. Neste sentido, o guia para iniciantes servirá como uma bússola para checar uma parcela da obra e descobrir se, de acordo com o paladar musical da pessoa, ela decidirá se vale a pena ou não mergulhar e conhecer mais profundamente a obra musical dos artistas em questão. Este vídeo não é uma lista, não é um top 10 e não tem pretensão alguma de apresentar o que há de melhor ou pior na discografia das bandas em questão. Ele tem apenas a função de apontar onde se pode descobrir a essência musical de cada uma delas. Dito isso, vamos então ao que interessa: falar de Judas Priest. Hoje farei a seleção de algumas faixas da lendária banda britânica. Certamente o Priest não foi a criadora do metal, termo cunhado pelas revistas de jornais no final dos anos 60 para caracterizar este som mais pesado, melódico, mas ao mesmo tempo agressivo que estava surgindo. Uma série de bandas naquela época tocavam de forma pesada, se comparadas aos seus antecessores. Podemos citar o Black Sabbath, o Led Zeppelin e o Deep Purple, por exemplo. Todas elas eram pesadas. No entanto, o termo metal tinha uma conotação pejorativa, que apenas o Black Sabbath não se importou e gratamente adotou. Afinal, eles possuíam um histórico de trabalho em fábricas, onde inclusive o guitarrista Tony Iommi perdeu a ponta de alguns dedos da mão direita, e usando próteses para tocar, elas foram também algo que diretamente resultou naquele timbre grave e pesado dos seus riffs. No entanto, se o Black Sabbath aceitou gratamente a pecha de criadores do metal, o Judas Priest sem dúvida foi a banda que lapidou o estilo alguns anos depois, principalmente a partir do seu segundo álbum, Sad Wings of Destiny, que selecionei duas músicas para vocês conferirem. O Priest, diferente do Sabbath, trabalhava com dois guitarristas que constantemente duelavam, sincronizavam e tocavam com um andamento muito mais veloz. As guitarras gêmeas de K.K. Downing e Glenn Tipton
mais o alcance altíssimo dos vocais de Rob Halford renderam ao Priest o título de Metal Gods. Se o Saba começou, o Priest lapidou e indicou o caminho a se seguir posteriormente, principalmente para bandas da New Wave of British Heavy Metal, que surgiriam no final da década, tais como Iron Maiden e Saxon. Por ter uma discografia gigantesca e nenhum álbum que seja realmente descartável, eu, Corvo, tive que ser objetivo nas minhas indicações por onde começar a conhecer o som do Priest. Neste sentido, eu escolhi 10 músicas para cada década da banda, o que implica que não necessariamente todos os álbuns serão contemplados aqui. Não serão mencionados álbuns ao vivo e tampouco músicas covers, como Diamonds and Rust, de Juan Baez, ou Green Manalishi, do Fleetwood Mac. Grandes covers, em minha opinião, versões até melhores que as originais, mas decidi focar aqui apenas em material autoral de fato. Em Sad Wings of Destiny, eu indico estas duas aí, que estão mencionadas na capa do vídeo: Victim of Changes e The Reaper. Victim of Changes é um verdadeiro clássico do Priest, até hoje uma presença constante no setlist da banda e uma das melhores composições escritas por eles. É uma música poderosa, intensa e ao mesmo tempo melancólica, contemplativa do envelhecimento e dos momentos de transição. O uso da alavanca da guitarra no solo, em conjunto com o vibrato, era algo não muito comum na época. Os sussurros e rompões de humor de Halford aparecem como um ingrediente interpretativo essencial para tornar esta música um clássico absoluto do rock metal. A segunda é outra conhecida, The Reaper. Eu a selecionei para que os ouvintes notem o trabalho sincronizado das guitarras gêmeas, a precisão de KK e Glenn, e também para demonstrar como o caráter narrativo e histórico seria uma temática abordada pelo Priest. The Reaper, obviamente, é uma canção que faz alusão ao estripador vitoriano conhecido pela alcunha de Jack, aquele homicida assassino de prostitutas cuja identidade nunca foi revelada, mas que certamente era membro da alta sociedade, visto o aspecto cirúrgico encontrado nos ferimentos que ele deixou em suas vítimas. Jack possivelmente era um médico ou cirurgião da alta sociedade britânica, e sem sombra de dúvidas, um psicopata moralista. Afinal, ele matava prostitutas. A música do Priest tem uma capacidade de ambientação bastante interessante, que praticamente nos insere nas cenas dos crimes e descreve a perspectiva do infrator. The Reaper tem um clima macabro e, ao mesmo tempo, por sê-lo, revela a grande competência teatral e interpretativa do Judas Priest. Do álbum Sin After Sin, sugiro consultar Sinner e Descendant Aggressor. São canções que possuem temáticas que seriam recorrentes no Priest, que nunca deixariam de habitar o lirismo da banda. São elas a religiosa e a militar, principalmente no que diz respeito aos excessos e intolerâncias destes dois campos institucionais bastante dogmáticos e inflexíveis. Sinner, escrita por KK Downing, é um bom exemplo de como o Priest, nos anos 70, não tinha medo de experimentar. É uma composição com muitas variações, nuances e mudanças de tempo, que rompem com a comum estereotipia do formato verso-refrão, verso-refrão. Sinner é uma música com estruturas constantes que se repetem, mas ao mesmo tempo com outros momentos onde ela se afasta totalmente do lugar comum. Isso é algo totalmente possível de se fazer também em música popular. Uma banda não precisa ser necessariamente progressiva para compor uma canção pluridimensional. Sinner é um excelente exemplo disso, na minha opinião. Já Descendant Aggressor é bastante colérica, como indica o próprio título. Aqui vocês notarão KK e Glenn cavalgando nas cordas, e como a música é sólida, uma verdadeira bigorna metálica quando o assunto é riffs. O interessante é que nos anos 70, nós podemos notar que o som do Priest ainda não conta com uma variedade tecnológica muito grande,
visto que a variedade de pedais e distorções ainda não existia naquela época. O som é bastante cru, e é aí que reside o grande mérito dessas canções. O fato delas serem muito pesadas, mas com uma limpeza sonora invejável. Nós podemos escutar os graves totalmente limpos apenas com cabos ligados nos amplificadores, nada mais do que isso. É sinal claro também de como a década de ouro do rock, sem dúvida, os anos 70, possuía produtores musicais de mão cheia. Hoje em dia, ser produtor, mixar e editar é infinitamente mais prático. Há tecnologia de sobra para facilitar tudo isso. Naquela época, não. Não naquela época, meus caros. Você tinha que ter talento. O ano de 1978 foi extremamente produtivo para o Priest, talvez o mais intenso da carreira criativamente falando. Trabalhando incessantemente e sem a menor intenção de parar, eles lançaram 2 álbuns de altíssimo nível no mesmo ano, Stained Glass e Killing Machine, Hellbent for Leather. Em Stained Glass, eu vou indicar aos novatos a faixa título muito em virtude da ressonância sonora que poderão captar, sendo bem utilizada pelo Priest e também, é claro, para perceber e indicar o crescimento técnico de Rob Halford como vocalista. A juventude de Halford foi impressionante. Ele conseguia atingir notas tão altas e mantê-las com a mesma facilidade que faz um tenor. Os anos de 78 e 79, tecnicamente falando, foram um ápice da saúde vocal de Halford. Stained Glass, além de ser uma música repleta de riffs matadores e estranhamente esquecida pela banda nos shows em geral, irá demonstrar a vocês não apenas a altura vocal que Halford conseguia atingir, mas como ele conseguia manter as notas por 2, 3 e até 4 segundos. Quando achamos que ele já atingiu a nota mais alta que ele conseguia do seu espectro, ele nos assusta logo em seguida, subindo ainda mais o tom. Um monstro. Já Beyond the Helms of Death, bem, é uma masterpiece do Judas Priest. Esta canção é excelente para demonstrar outra faceta da banda, como ela pode ser melódica, doce e escrever baladas com a mesma intensidade das músicas mais agressivas. É a união de melodia e agressividade na dose certa, sem excessos. Beyond the Helms of Death é uma linda balada, muito cativante, embora seja, na sua essência, a carta de despedida, de desistência, de uma alma atormentada, melancólica, liricamente falando. Os solos de guitarra são maravilhosos. O primeiro e mais bonito deles é tocado por Glenn Tipton, que demonstra todo o seu gabarito e as influências clássicas que sofreu. KK encaixa mais um explosivo solo no final, bastante intenso no fim, atacando as cordas com tudo que ele tem. Grande composição, um hino do metal. Em Killing Machine, Hellbent for Leather, seria muito difícil deixar uma música de fora. Para muitos, este foi o melhor trabalho do Priest na década de 70, algo que acho questionável, mas é indiscutível o nível alto deste álbum. Ele merece ser ouvido na íntegra. Mas, como eu tive que selecionar apenas 10 faixas da década, como ponto de partida eu decidi então por mencionar apenas a canção título dele, Hellbent for Leather. Pela simples razão desta música ser, além da mais famosa do álbum, aquela que também inspiraria muitas bandas nos anos 80, principalmente de hard rock, a adotar a estrutura prática, simples, porém bastante efetiva que a composição apresenta. É uma das músicas mais curtas do Priest, não chega nem a 3 minutos. Os versos são sucintos, o refrão simples e grudento, o solo estridente. O destaque da música, a meu ver, está na intensidade e velocidade das palhetadas. Glenn Tipton rifa realmente muito rápido, e esta foi, propositalmente, a intenção dele. Ele definitivamente queria demonstrar a sua velocidade e precisão, e conseguiu, de quebra ainda criando talvez uma das músicas mais acessíveis do Priest naquela década. Chegamos então ao fim dos anos 70 com o álbum British Steel, o álbum de estouro e grande impacto comercial do Priest, lançado em 1980.
É bom lembrar àqueles que faltaram nessa aulinha que o ano que termina em 0 é sempre o último ano da década correspondente. Ah, Corvo, 1980 é década de 80. Não é não, meu caro, porque não existe ano zero, ano nulo. Então, começamos a contar do ano 1 e vamos sempre até o 10. Vice? Pois bem, a projeção que este álbum, British Steel, deu para a banda foi muito grande, como nenhum outro álbum anterior havia conseguido. E curiosamente, isso aconteceu justamente quando a banda decidiu voltar ao básico, deixar de lado uma grande produção técnica. Eles apenas se enfiaram por um tempo dentro de uma sala e tocaram sem grandes pretensões. É um álbum mais cadenciado, menos veloz que os anteriores e mais próximo do estilo heavy rock, lá do início da década. Ele não se importa tanto com o número de notas tocadas, mas o quanto cada nota impacta sonoramente falando. Para quem está começando com rock e metal, e principalmente com Priest, British Steel é uma excelente porta de entrada. Vai ser útil para os ouvidos menos treinados e que ainda não estão acostumados com velocidade, intensidade e músicas mais na cara. E não é de se espantar que o álbum, por esse motivo, tenha sido um sucesso comercial. Eu acabei selecionando 3 músicas. São elas a metálica Metal Gods e os 2 hits de sucesso da banda que renderam videoclipes que passavam a exaustão na TV britânica: Breaking the Law e Living After Midnight. Metal Gods mantém o peso do Judas Priest clássico, raiz, mas com menos velocidade e mais intensidade. Essa música é pesada, pesada como chumbo, e igualmente lenta e cadenciada. As notas desejam permanecer bastante tempo no ambiente, impregná-lo, e é exatamente o que acontece. Breaking the Law talvez seja a música mais pop da carreira da banda e a porta de entrada da maioria das pessoas. Ela é muito acessível, e é até meio estranho se referir a ela como metal. Ela está mais para um heavy rock de fato, e o mesmo vale para Living After Midnight. Breaking the Law é tão acessível que também é uma porta de entrada para aqueles que estão aprendendo a tocar. Tem riffs fáceis de aprender e que funcionam muito bem. Já Living After Midnight é uma música festiva para cantar junto, aquecer o público e criar aquele sentimento de arena, de união. British Steel foi uma tentativa bem sucedida do Judas Priest de ficar um pouco mais comercial, mas sem precisar trair ou abandonar suas raízes metálicas. Chegamos aos anos 80, e eu vou direto para o álbum Screaming for Vengeance, visto que ele marcou uma mudança de direcionamento, uma correção de percurso do Judas Priest. Algo que Point of Entry, embora tenha músicas muito boas, falhou ao não conseguir se dar conta das atuais nuances do mercado. Música também é um negócio, e querendo ou não, as bandas de metal daquela época eram grandes empresas também. Para sobreviver, elas tinham que encontrar um equilíbrio estável, manter a integridade do seu som e, ao mesmo tempo, dar algo que a indústria musical solicitava naquele momento. Com o Priest, não foi diferente. Há alguns minutos atrás eu mencionei a New Wave of British Heavy Metal, movimento musical e cultural que surgiu no Reino Unido principalmente no fim dos anos 70. O Iron Maiden definitivamente foi a banda pioneira deste novo estilo, que era bem mais intenso, mais audacioso do que aquilo que até então vinha sendo feito na música pesada. Embora Steve Harris e companhia afirmem não ter o Judas Priest como inspiração, o que é verdade, visto que a sonoridade das bandas é bastante distinta entre si, mesmo assim é inegável que se não houvesse o estilo metálico do Priest nos anos 70, certamente a New Wave of British Heavy Metal teria acontecido de uma forma muito diferente, com outro direcionamento. Aconteceu o mesmo com o Priest anteriormente, se lembram? Sem Black Sabbath, o Priest poderia ter sido uma banda bastante diferente também. Ser influência e sofrer influência na indústria musical é algo muito comum e natural. Ninguém nasce numa bolha. Todo mundo tem uma referência. Se o Priest não inspirou o Maiden,
nós vemos a influência deles em várias outras bandas da New Wave of British Heavy Metal, como o Diamond Head, por exemplo. O Maiden foi a mais importante, mas não era a única. E esse era um movimento cultural, coletivo, e não apenas da banda de Steve Harris e companhia. No entanto, quando o grande e poderoso Iron Maiden apareceu, o mercado europeu olhou claro para eles. Eles eram uma banda mais talentosa. E com a adição de Bruce Dickinson e o lançamento do terceiro álbum deles, The Number of the Beast, em 1982, o Maiden atraiu o interesse também dos Estados Unidos, que foi e era, continuou sendo por décadas, a meca da indústria musical. É bom lembrarmos que com British Steel e Point of Entry, o Priest estava flertando com o heavy rock, um som mais clássico e de época, e definitivamente a New Wave of British Heavy Metal mudou o jogo, principalmente o Iron Maiden. Ou o Priest se atualizava ou comeria poeira, financeiramente falando. E foi assim que as coisas aconteceram. Antes inspiradores da New Wave of British Heavy Metal, agora o Priest precisava se adequar a ela. E assim lançaram em 1982 sua resposta para o público, um álbum poderosíssimo, chamado Screaming for Vengeance. Álbum que incorpora a pulsação e ritmo frenético da New Wave of British Heavy Metal às características metálicas prévias do Priest. Este álbum é o Priest clássico com esteroides. Muito rápido, alto e, muito importante mencionar, mais moderno, tecnológico. As guitarras de KK e Glenn utilizam aqui tudo o que havia de mais avançado na época. As próprias temáticas do álbum já flertam mais com a modernização. Electric Eye, por exemplo, a primeira que sugeri, já deixa claro a preferência por temas mecatrônicos, futurísticos e distopias. E isso também se traduz sonoramente. As guitarras deveriam soar assim também e soaram. Screaming for Vengeance, a faixa título do álbum, eu escolhi em virtude dela demonstrar que os vocais de Halford também passaram por uma adaptação, inclusive exigindo ainda mais dele fisicamente. A busca por oitavas e a intensidade da dicção é algo bastante desgastante. Dá para imaginar como a turnê deste álbum e do seguinte, também, deve ter sido extenuante para ele. E a terceira e última sugestão, que figura neste álbum, ficou com You've Got Another Thing Coming. Não porque não há outras músicas do álbum que poderiam tomar o seu lugar. Ah, sim. Mas eu escolhi essa em virtude dela ser a música que tentou ser o gancho, atrair a atenção do mainstream para o novo lançamento. Ela é a Breaking the Law deste álbum, digamos. É uma música facilmente reconhecível, acessível e acabou mesmo se tornando o hit do álbum em questão. No entanto, os desavisados que compraram o álbum achando que iam encontrar músicas apenas com o estilo dela, tiveram uma surpresinha bem espinhosa. O álbum é intenso, uma pedrada atrás da outra. E o único momento para relaxar é a linda baladinha Take These Chains e esta música de encerramento. Screaming for Vengeance foi um sucesso de crítica, e nada mais natural do que o álbum seguinte, Defenders of the Faith, ser uma sequência natural de onde ele parou. É assim que eu vejo. Talvez seja um álbum com um som um pouquinho melhor produzido e límpido do que o anterior, mas na estrutura e formato de escrita, de fato ele é uma continuidade. O estilo em questão ainda estava em alta, e o Priest não tinha intenção de pular fora desse barco. As três faixas que indiquei, Free Will Burning, Jawbreaker e The Sentinel, representam bem os grandes momentos desse álbum. O que se destaca novamente é a intensidade, e especialmente um início de interesse de K.K. Downing e Glenn Tipton no shred, visto que nessa época o shred também passava a ser uma tendência em virtude de vários virtuosos, guitarristas virtuosos que estavam aparecendo e sendo divulgados pela Shrapnel Records, gravadora de Mike Varney, estarem em evidência, ganhando status também. O público já estava ficando bastante interessado em virtuose naquela época. Músicos como Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert, Steve Vai e Shawn Lane já atraíam alguma atenção nos Estados Unidos.
quando Jason Becker aparecesse, e apareceria um pouco tempo depois, ele também chamaria bastante atenção. Sendo assim, KK e Glenn decidiram mostrar, em faixas como as citadas, que se caso fosse necessário usar shredding, para eles não seria nenhum problema. Eles davam conta. Os vocais de Halford novamente voltam a se sobressair também neste álbum. Falar sobre o vocalista é redundante, mas é importante notar que ele está mais criativo neste álbum do que no anterior. Ele está explorando tanto o espectro mais alto como o mais baixo dos seus vocais, seja cantarolando melodias ou atingindo notas altas, com gritos completamente insanos que romperiam as cordas vocais de seres humanos normais. Halford domina tudo com muita maestria. Turbo ilustra a era que o Priest flertou com o glam metal, pura e simplesmente. É isso. Agora uma banda de projeção internacional e também grande nos Estados Unidos, a necessidade da indústria fonográfica de impor tendências tanto musicais quanto visuais acabou também afetando a banda. Os álbuns Turbo e Ram It Down ilustram uma era muito mais comercial e artificial do Judas Priest, inegavelmente inferior aos trabalhos anteriores. As gravadoras baixaram a lei e as músicas, como resultante, não seriam aceitas caso fossem tão intensas como as feitas nos álbuns anteriores. Ram It Down e este álbum aqui, Turbo, são álbuns bem mais leves e com poucos momentos marcantes. Ram It Down, inclusive, é um pouquinho mais pesado que o Turbo. O Turbo é ainda mais acessível que ele. A música título desse álbum, a primeira, chamada Turbo Lover, que sugeri dessa época para representá-la, é sem dúvida a mais conhecida de todas. Ela fez bastante sucesso com o público em geral, mesmo que a base de fãs das antigas estivesse puta da vida. Turbo Lover é uma música boa até. Em meados de 1986, nós estávamos vendo as bandas britânicas tentando criar experimentações com o seu som, em virtude do grande sucesso da moda glam em Los Angeles. Já que eles precisavam pisar um pouco no freio, se tornarem um pouco mais comerciais, em resposta eles tentavam fazer isso com um pouquinho de criatividade, explorando. O Iron Maiden, por exemplo, lançou na época o álbum Somewhere in Time, infinitamente superior ao Turbo. Ele é um fantástico álbum. Nele, o Maiden usava pela primeira vez sintetizadores nas guitarras, para criar um som mais futurista, com ecos e loops. O Priest resolveu trabalhar com a tecnologia também, e Turbo acaba sendo inferior não pelo uso dela, mas sim pela qualidade das composições. Realmente deu uma caída. A tecnologia era bastante interessante e agradável de ouvir, e em músicas um pouco melhor escritas, isso ficava bem evidenciado. E Turbo Lover, a meu ver, é a faixa mais simbólica e relevante desta era do Priest. Não é a melhor tecnicamente falando, mas para o público foi a mais marcante, a que ficou mais conhecida. Portanto, vale a pena conferir. Fechando os anos 80, chegamos então ao álbum Painkiller, de 1990. O que dizer desse álbum? Painkiller, meus caros, é simplesmente considerado um epítome do metal, para a maioria dos estudiosos e apreciadores do gênero. Ele não é um simples retorno do Priest ao metal tradicional. Ele é mais do que isso. Explico. No final dos anos 80, o gênero glam já estava chegando ao seu pico de saturação e não sendo mais tão impactante assim. A indústria da música precisava de outra novidade, um novo nicho para depositar sua atenção nele e construir um produto fresco para todos os públicos. E este gênero novo, como vocês devem suspeitar, foi o grunge. O Nirvana já existia na época, embora tenha estourado mesmo apenas nos anos 90, 1991 para ser exato. Mas a indústria já estava de olho em bandas de grunge, no estilo como um possível substituto para o glam. Neste ponto, o Judas Priest precisava tomar uma decisão, ou se vender completamente, ou arriscar, preservando sua essência e servir apenas a sua base de fãs, que era grande. Com o glam, ainda era possível procurar um meio termo, visto que o estilo base do movimento era o hard rock. Sonoramente, o grunge era um estilo bem mais pop, bem mais acessível que o próprio glam. Liricamente falando,
o grunge é bem interessante. Há letras de grunge com um nível de crítica intelectual muito superior à maioria das músicas de metal. Mas, instrumentalmente falando, o grunge sempre foi mais leve e muito mais simplório. Aí não tem como comparar. O grunge é bem mais rudimentar. A fraqueza de um gênero era a força do outro, digamos assim. A questão é que se o Judas Priest abraçasse o grunge no sentido instrumental, que era o que a indústria queria, seria uma involução. A banda se tornaria completamente diferente de tudo o que ela construiu e consolidou, tanto em termos sonoros quanto de imagem. E foi aí que o Priest decidiu dar uma banana de vez para a indústria musical e novamente metalizar sua sonoridade, bem à moda antiga. Mas, neste caso, a banda voltou então ao estilo que mais a consagrou? Começou a se repetir? Não exatamente. Agora, com quase 2 décadas de carreira, os músicos estavam bem mais experientes musicalmente falando, e também no ponto de vista gerencial. Eles já entendiam o mercado e os negócios, e tinham ideias sobre como sobreviver nele. A banda decidiu voltar a ser Priest, mas não Priest da era X ou Y. Ela resolveu gravar um álbum que reunisse, do ponto de vista musical, tudo o que deu certo e que definiu, no decorrer das 2 décadas, a identidade do Judas Priest. Ou seja, Painkiller é a fusão do que, sonoramente, o Priest ofereceu nos anos 70 e 80, e por isso o álbum é quase biográfico da banda. Seria algo escorregadio dizer que Painkiller é o melhor álbum da banda. Isso vai do gosto, visto que há alguns outros que fazem frente a ele, conseguem concorrer na discografia. Mas do ponto de vista agora pessoal e não teórico, Painkiller é sem dúvida o meu álbum favorito do Judas Priest. Um álbum sem filler, que eu poderia recomendar a escuta na íntegra aqui. Mas, respeitando a regra de 10 músicas por década, recomendarei, portanto, apenas 3. São elas a faixa título, Nightcrawler e A Touch of Evil. A faixa Painkiller já exibe o cartão de visitas do novo baterista da banda, Scott Travis. Ele não apenas substitui Dave Holland, como é tecnicamente muito superior a ele. Scott Travis previamente tocou na banda de virtuosos Racer X, que tinha no elenco Paul Gilbert e Juan Alderet. A bateria do Judas agora contava com um músico de mão cheia, alguém para levá-los a um nível ainda mais de arrojo. E a faixa título já deixa isso muito claro. Ao não se tornar uma banda mais comercial do que já havia se tornado nos últimos anos, o Priest então abraça o metal com vontade e o lapida ainda mais, inserindo uma dose absurda de virtuose. Painkiller é uma música extremamente técnica, dificílima de tocar, esteja você tocando guitarra, bateria ou nos vocais. Ela eleva tanto o nível do que vinha sendo feito pelo Priest que assusta, atordoa na primeira vez que ouvimos. Você se pergunta realmente que caminhão foi aquele que te atropelou. Os vocais de Halford são quase alienígenas. Incrível a altura dos agudos do britânico, o que ele ainda podia fazer, visto que ele já não era mais nenhum jovenzinho. E os solos de KK e Glenn provam novamente que tecnicamente os dois não deviam muita coisa para os demais virtuosos que apareceram nos anos 80. Painkiller é shred puro. O que acho impressionante na dupla KK e Glenn é a química que eles possuem, ou possuíam no caso. Painkiller é um álbum extremamente veloz, e a leitura que os guitarristas possuem entre si, a sincronia que eles conseguem imprimir em trechos tão velozes, é assombrosa, como se eles tivessem sido programados por um robô para fazer aquilo. É fantástico, uma química perfeita, lapidada por anos de trabalho conjunto. Eles já conseguem antever perfeitamente o que o outro fará, porque eles se conhecem muito bem, conhecem como cada um deles pensa. Mas já que eu falei em lapidação,
Painkiller é o ponto alto desse processo, e continua sendo, visto que seria o último álbum de Halford com a banda. Ele só se reuniria novamente com o Priest nos anos 2000. Se o Priest começou lapidando uma barra de ferro nos anos 70, nos anos 80 ela se tornou inteiramente de aço maciço. Em Painkiller, meus caros, acontece o estágio final. A barra de aço foi derretida e o metal está no mais alto calor, borbulhando derretido na caldeira. Isso é Painkiller. Todas as faixas comungam desta sensação. Nightcrawler irá demonstrar as mesmas características, mas voltando a enfatizar o aspecto teatral e climático das antigas músicas do Priest, de maneira geral. E a terceira que decidi indicar, a Touch of Evil, é um verdadeiro hino. É a mais lenta do álbum, mas nem por isso menos metálica. Uma balada que possui um clima bastante envolvente. Os solos de guitarra são lindíssimos, e de quebra a música contou com os teclados do aclamado Don Airey, que já era conhecido por trabalhar com nomes como Rainbow, Michael Schenker, Ozzy Osbourne e Gary Moore. Com a saída de Halford do Judas Priest, naturalmente a banda precisava correr atrás de alguém para substituí-lo. Eles acabaram optando pelo americano Tim Ripper Owens, um vocalista bastante jovem que cantava numa banda cover de Judas. O alcance de Owens era bastante alto, e a idade dele também era um fator que contribuía muito para que ele tivesse vitalidade suficiente para cantar as músicas que Halford cantava na idade dele. No entanto, seus timbres são diferentes, e em questão de versatilidade, Owens não demonstrou muita nos dois álbuns que gravou com a banda. Foram eles Jugulator e Demolition, apenas dois. A fase de Owens marca também uma redução do ritmo de trabalho do Priest. Ela gravava frequentemente, não demorando muito para lançar novos álbuns de estúdio. No entanto, claramente se percebe uma estagnação criativa. A banda lançou apenas Jugulator na década de 90, e Demolition seria lançado apenas em 2001. É marcante constatar o impacto da saída de Halford e a direção que o Judas Priest decidiu adotar após isso, inacreditavelmente se afastando de qualquer semelhança com o som que criaram com o lendário vocalista. A banda se tornou ainda mais extrema, mas no processo sacrificou as principais características identitárias do seu som. Em comparação com Demolition, Eu Corvo considera o Jugulator um álbum melhor. No entanto, nós vemos aqui, sonoramente falando, um álbum mais cadenciado, usando bastante groove, algo muito incomum para o Priest, com afinações mais baixas e flertando com um som mais extremo. Em Demolition, eles ainda usariam samples, flertariam com uma sonoridade próxima do nu metal e do industrial, por exemplo. Se pensarmos nesses estilos, groove metal, nu metal e industrial, separadamente, Jugulator e Demolition, os álbuns da fase Owens com a banda, seriam uma versão muito mais grave e brutal de todos esses estilos. É uma versão brutalizada desses estilos. Uma versão extrema. São álbuns estupidamente pesados. No entanto, eles possuem uma frequência mais lenta, são mais arrastados, e o excesso de graves fez com que K.K. Downing e Glenn Tipton sacrificassem também as melodias nesse processo. O Judas Priest sempre foi marcante por ser uma banda de metal muito melódica, mas em Jugulator e Demolition as melodias são muito escassas. Os guitarristas optaram, como falei, por afinar as guitarras muito baixo. Da fase Owens, honestamente, eu não tenho muitas indicações para os iniciantes. Os fãs de Owens certamente chiarão, mas ela não é tão relevante assim para a discografia da banda como um todo, a fase Owens. Eu sugiro experimentar estes álbuns, os dois com ele, apenas depois de conhecer as décadas 70 e 80 mais a fundo. Dito isso, uma música que é obrigatória checar, porque ela é verdadeiramente épica, é esta aí, do álbum Jugulator, que indiquei no vídeo. Cathedral Spires. Ela é uma das músicas mais longas da discografia do Judas Priest, e é um verdadeiro clássico, um clássico da banda.
uma das que eu teria gostado de ver a banda tocando ao vivo, inclusive com Halford. Ela possui um clima épico, uma introdução memorável, e explora de forma mais assertiva os grooves que KK e Glenn estavam interessados na época. Cathedral Spires é a melhor composição dessa fase, sem a menor sombra de dúvidas. Halford retornaria para a banda em virtude do fracasso comercial dessa experimentação, e também em virtude dos fãs pressionarem por um retorno à sonoridade clássica. Mas Cathedral Spires é a gema preciosa que certamente não pode ser esquecida dessa fase aqui. Entramos agora nos anos 2000. Farei um apanhado de faixas que considero indicadas aos iniciantes tanto da primeira década quanto da segunda década, num único setor. Então estarei falando de 2005 até o último lançamento do Priest até então. A razão disso é que, musicalmente falando, 3 dos 4 álbuns que abordarei possuem proximidades estruturais muito semelhantes. Trata-se do retorno da sonoridade clássica que os fãs tanto queriam de volta, e foi exatamente isso que eles tiveram. O ano de 2005 marca a volta de Rob Halford para a banda. Eles gravam então um novo álbum de estúdio chamado Angel of Retribution. Normalmente, quando vemos reuniões de bandas com membros antigos, o resultado delas não necessariamente extrapola a questão e motivação financeira. Não necessariamente se traduz em qualidade musical. Na grande maioria dos casos, é apenas caça-níquel. Mas não é o que acontece aqui, com o Priest. Tanto a carreira solo de Halford quanto as prévias experimentações do Priest com Owens dão uma boa oxigenada nas ideias. E mesmo eles escrevendo músicas mais Priestianas, digamos assim, o que eles fizeram separados nos últimos 15 anos não deixou de influenciar em alguns momentos. Embora seja uma turnê de reunião em virtudes monetárias, não faltou criatividade e não faltou também a tentativa de dar um salto para aquilo que criaram anteriormente. A música Deal with the Devil é direta e objetiva. Retrata o estilo clássico do Priest agora recuperado. A diferença é a modernização do som. Ele possui bastante frescor, se traduz em um metal das antigas, mas muito bem retratado no som digital dos anos 2000. O som agora não é mais analógico, né? Já a segunda que apontei, Angel, o fiz para que escutassem mais, uma vez aqui, uma baladinha da banda. Elas são raras na discografia, mas quando acontecem, elas sempre deixam explícita a qualidade melódica de KK e Glenn, algo que eles jamais deveriam ter abdicado. Angel é uma música linda que dispensa maiores comentários. O negócio é ouvir e se emocionar. Por fim, selecionei Hell Rider para demonstrar como o extremismo dos anos 90 do Priest não foi de todo deixado de lado. A afinação desta música é um pouco mais baixa, mas a questão é que a composição e o clima épico, a narração ambientada e os solos arrojados fazem com que este som carregado volte a ter o velho espírito enérgico da banda. Não é uma música morta, muito pelo contrário. Hellrider é uma música memorável de Angel of Retribution. Ela te coloca na linha de frente das hordas do fosso, pronto para a batalha. A narração de Halford e toda a intensidade da parte instrumental fez desta música marcante não apenas no estúdio, mas também nas apresentações ao vivo. O álbum seguinte é Nostradamus, que sem dúvida foi artisticamente o mais ousado e, na mesma proporção, mal compreendido de toda a discografia do Judas Priest. Novamente não desejando se acomodar em virtude do grande sucesso de Angel of Retribution, a banda decide então mais uma vez tentar ousar no campo da experimentação, mas desta vez não criando composições notadamente mais simples como aquelas de Jugulator e Demolition, tecnicamente falando. Em Nostradamus, o Judas Priest queria criar um épico e trabalhar com gêneros musicais que os desafiassem mais, musicalmente falando, ou até transcendessem o elemento musical, criando algo maior do que isso. E foi com esta intenção que a banda escreveu então o seu primeiro e único álbum conceitual da carreira, e também o mais longo deles.
Nostradamus não é só um álbum de metal. Ele é uma ópera metálica. Ele narra tanto a história biográfica quanto os aspectos fictícios e místicos relacionados ao astrólogo, físico vidente e profeta do Apocalipse, francês, Michel de Nostradame. Muitas pessoas, especialmente metaleiros, não possuem muita compreensão do que de fato seja um álbum conceitual do ponto de vista musical e estrutural também. Nesse tipo de trabalho, todas as músicas giram em torno de um mesmo tema. O álbum tem começo, meio e fim, onde esta narrativa será retratada. Tem uma continuidade. Neste sentido, uma música não é só uma música. Uma música é também uma cena. Álbuns como The Wall, do Pink Floyd, Seventh Son of a Seventh Son, do Iron Maiden, Operation Mindcrime, do Queensryche e Nostradamus, do Judas Priest, podem ser retratados perfeitamente num palco de teatro. A banda tocando no fundo enquanto atores e atrizes atuam na frente. É com esta mentalidade que eles são escritos. Quando a banda está compondo uma música, ela não está visando uma sonoridade X ou Y, mas aquela que melhor transmite e traduz o humor daquele momento específico da narrativa. E é isso o que acompanhamos neste álbum. Obviamente, os fãs não entenderam muito bem e voltaram a reclamar. Metaleiros em geral não são tão inteligentes ou sábios como eles acreditam ser. E muito menos libertários também. Eles na verdade são um dos grupos mais conservadores da cultura musical. Mais fragmentados também. A visão artística que os membros da banda tiveram não necessariamente seria compreendida pela maioria deles, ou apenas seria, ou será, quando estes tiverem lido mais, ficado mais velhos e tiverem contato com outros campos artísticos, incluindo musicais, e não apenas musicais. Quando o gabarito de fato expandir, talvez essas pessoas compreendam de fato a direção artística que o Priest quis ter com este álbum. Quando se conhece teatro, cinema e música conceitual, se compreende melhor o que de fato é o álbum Nostradamus. E como o álbum, embora longo demais, de fato ele é um pouco extenso, até um pouco excessivamente extenso, ele acabou sendo um álbum duplo, ele conseguiu criar sim toda uma trama e ambientação, um verdadeiro épico sobre a figura de Nostradamus. Retratou sua vida e suas profecias. Eu selecionei 2 músicas, ou melhor, cenas, do álbum para indicar, embora esteja na cara que para compreender o trabalho como todo, ler as letras e ouvi-lo na íntegra é o que de fato faz sentido. As músicas são Revelations e a faixa título. Creio que elas são um bom exemplo de como, não apenas cenicamente e liricamente, o Priest também se desafiou instrumentalmente. Poucos notam, mas fica claro aqui como a banda tentou trabalhar também com um estilo mais sinfônico de composição, algo ousado e também nunca tentado por eles anteriormente. Nostradamus não foi bem recebido, o que faria a banda voltar ao estilo tradicional novamente e nele aí ficar de uma vez. No entanto, ele marcou também um momento importante, divisor, que foi a aposentadoria de K.K. Downing, membro fundador da banda que cansou da estrada. Também teve discordâncias administrativas com Glenn Tipton, não concordava mais com a direção que a banda estava tomando financeiramente, então ele decidiu pendurar as botas. Um golpe duro, visto que substituí-lo não seria tarefa fácil. Falemos agora de Redeemer of Souls, primeiro álbum que conta com o jovem guitarrista Rich Faulkner, fazendo dupla agora com um bom e velho Glenn. A escolha dele foi completamente inesperada e surpreendentemente assertiva. Rich não é nenhum KK em termos de composição, mas ele é um excelente compositor mesmo assim. Uma das melhores revelações desta última década no metal. Mas, além disso, o mais importante é que ele compreende exatamente o que o Priest musicalmente deve ser. Ele sempre foi completamente maluco pela banda, e quando foi chamado para a audição, já sabia tocar praticamente todo o material de Corey salteado. Faulkner é um workaholic. Ele sempre escreve o tempo inteiro, e não foi à toa que a banda se tornou mais ativa com o ingresso dele,
mais interessada em escrever novamente, com hiatos menores. Faulkner se dedica exclusivamente para a banda. O interessante é que, antes disso, ele era um completo anônimo. Antes de conseguir o trabalho, ele era guitarrista na banda da filha de Steve Harris, o baixista do Iron Maiden. A filha dele chama-se Lauren Harris, a banda tem o nome dela. Não sei se ela ainda existe, era bem fraquinha. Era uma banda de pop rock bem desconhecida, basicamente. Então o Richie foi um verdadeiro achado. Como mencionei anteriormente, Redeemer of Souls voltaria ao metal tradicional em virtude da exigência dos fãs, e com a vantagem de ter Faulkner, jovem e talentoso, muito empolgado para escrever e tocar, tanto as antigas como músicas novas também. Faulkner, enquanto escrevia para a banda, ele sempre tinha essa ideia fixa de como uma música do Priest deveria soar. E o interessante é que a presença dele, a motivação dele, a jovialidade, também claramente injetou vida nova nos demais membros, um novo ânimo para a banda. As músicas que indiquei, House of Valhalla, Down in Flames e Cold Blooded, vão demonstrar isso a vocês, que ouvirão o material oitentista ressoando, retornando aqui nelas. Elas são uma espécie de releitura daquela sonoridade. O ponto negativo do álbum ficou mais por conta do quesito produção do que no departamento musical. Acredito que os membros não se atentaram que, para soarem oitentistas novamente, uma atenção especial também deveria ser dada no departamento da produção e mixagem. Trabalharam nela Mike Exeter e Glenn Tipton, que, como produtor, é um excelente guitarrista. Produzir definitivamente não é com ele, e Glenn deveria ter ficado no departamento que de fato ele é competente, tocando, deixando para os profissionais o tratamento sonoro adequado. Infelizmente, em Redeemer of Souls, a peteca caiu neste sentido, mas não é nada tão grave assim. Apenas incomodará aqueles mais exigentes com um ouvido mais clínico. O álbum mais recente, o último lançamento até então, foi Firepower. Ele é uma exata continuação, musicalmente falando, de Redeemer of Souls. Não era um retorno à sonoridade oitentista o que os fãs queriam e a banda almejava? O álbum anterior tentou fazer isso, e não teve muito sucesso por causa da produção. Pois bem, aqui o Priest alcançou o objetivo. Firepower é um verdadeiro petardo, um álbum extasiante. Algo incrível de constatar quando consideramos uma banda tão antiga, longeva como Judas Priest, que senhores de idade, como eles, ainda possuem tanto entusiasmo. A entrada de Rich Faulkner na banda, como eu disse, ajudou muito nesse sentido, e agora, aqui, ele já está se sentindo mais em casa e muito mais confortável, soando de maneira mais natural do que em Redeemer of Souls, onde a ansiedade e pressão para ser aceito certamente eram maiores. E Firepower aprendeu com os erros do álbum anterior. As músicas são tão boas quanto, algumas até melhores, e traduziram com sucesso o som oitentista da banda. Agora sim, eles conseguiram. Mas isso só aconteceu porque, desta vez, Glenn Tipton deu um passo atrás e contratou exatamente o produtor que trabalhou com a banda entre 1979 e 1988. Ou seja, quem produziu todos os álbuns daquela época e sabia exatamente o que fazer para deixar as músicas com aquela cara. Trata-se de Tom Allon, e para garantir, a banda também convidou Andy Sneap para auxiliá-lo e mixar o álbum. Sneap, na minha avaliação, é sem dúvida um dos melhores do mercado nesse departamento. Em termos de sonoridade, não tinha como dar errado. Bastava a banda acertar novamente nas composições, que seria sucesso garantido. E foi. Firepower foi aclamado pela crítica e deixou a base de fãs eufórica. Eu escolhi duas músicas do álbum como introdução e ilustração. São elas a faixa título e Rising from Ruins. Se essas músicas estivessem em Redeemer of Souls, se encaixariam perfeitamente, principalmente Rising from Ruins.
ou se as músicas de Redeemer of Souls recebessem o mesmo tratamento de Firepower, algumas delas da mesma forma ganhariam sem problemas espaço aqui. Poderiam compor o álbum também. Eles são álbuns nostálgicos, revivals, de uma sonoridade de época, uma sonoridade dos anos 80. Algo que o público da banda desejava. Agora, principalmente, né, antes que ela de fato venha definitivamente a pendurar as botas. Algo que honestamente não está muito longe de acontecer, não. Nos últimos 10 anos, Glenn Tipton conseguiu esconder muito bem que estava desenvolvendo o mal de Parkinson. Depois de escrever e tocar em Firepower, ele decidiu se aposentar das turnês, abrindo espaço para o próprio Andy Sneap, que também é guitarrista, além de produtor, substituí-lo. Andy Sneap já tinha trabalhado com a Hell, um revival da banda, também lá da época da New Wave British of Heavy Metal, né, que não conseguiu o estrelato. Ele trabalhou como produtor e também no revival dela. Então ele já tinha um pouquinho de experiência também tocando em palcos para grandes públicos. O fato é que o Glenn já não podia mais tocar com o mesmo arrojo e intensidade de antes. O Parkinson agora realmente começou a revelar, né, um estágio um pouco mais avançado, fazendo com que a mão, o braço, os dedos deles tremessem, ou seja, ele não conseguiria tocar aqueles arranjos dificílimos e intensos do Judas como ele fazia antes. Fato é que a banda continuar sem as guitarras gêmeas de KK e Glenn é algo bastante controverso, convenhamos. Embora Faulkner consiga escrever com a mesma direção musical, copiar os timbres dos dois é algo impossível de fazer. Cada guitarrista tem um timbre, é algo único e individual dele. Firepower ainda foi bem aceito porque contou com a participação, com a presença de Glenn, mas chega um momento que o melhor é considerar realmente uma aposentadoria, mesmo que tenham acabado de lançar, no caso, um álbum incendiário como esse aqui. E repetir Firepower não será tarefa fácil. E um outro motivo também, algo também que podemos perceber, é como os vocais de Halford, que fará 69 anos em agosto, naturalmente já não tem mais tanta vitalidade assim para turnês muito longas. De fato, a voz dele já está em declínio. Natural, é um senhor de idade. Né? Não tem como uma pessoa de 69 anos cantar do jeito que cantava nos anos 80. Ainda jovem, na casa dos 20, 30 anos. Muito provavelmente um novo álbum virá ainda. Este não foi o último álbum do Judas Priest, a não ser que aconteça um acidente de percurso. Mas deve ser mais um, deve ser lançado mais um e aí acabar. Deve ser realmente o último. De qualquer forma, a discografia ela é imensa, contém álbuns de altíssimo nível e que são explicativos do porquê os membros do Judas Priest são chamados de Metal Gods. Com as indicações que eu fiz, espero que os novatos tenham um bom começo. Seja uma boa porta de entrada para a banda, conhecer um pouquinho, de maneira um pouco mais apurada, aí, como o som dela mudou com o tempo e o que ela de fato tem a oferecer num todo. E os veteranos que me ouviram, escutaram o podcast, espero que de alguma forma tenham gostado do papo. Um abraço do Corvo, meus caros. E até um próximo. Melodian Corvidae.